Capítulo 963, A Queda 1. Depois de apenas alguns dias, o corpo de Lit não aguentou mais o regime de treinamento, não com apenas 3 refeições por dia. Ele não conseguiu explicar a eles que graças ao revigoramento seu corpo precisou de apenas um segundo para recuperar o vigor. Então ele acessou a Soluspédia para aliviar o tédio. Só então ele percebeu que sua biblioteca mental estava completamente vazia, exceto por um pergaminho. Dizia: se você pode ler isso, ejeite o pergaminho para dentro da torre. E no momento em que Lee fez conforme as instruções, mais 2 pergaminhos apareceram dentro da Soluspédia. O primeiro dizia: se você está bem, ejeite este pergaminho, enquanto o segundo: se eles estão prendendo você contra a sua vontade, ejeite este pergaminho. Solus, você é um gênio. Lit sorriu enquanto ejetava o primeiro pergaminho e continuava sua conversa de longa distância. Os dois compartilhavam todas as habilidades da Torre de Solus. A distância apenas tornava mais difícil para Lit acessar seu espaço dimensional, mas ele ainda conseguia fazer isso apenas aumentando seu foco. Solus disse a ele que depois de se separar dele, ela alcançou o Geysermana na Floresta Trave para assumir sua forma de torre e alertou Tista, Protetor e Faluel. Nenhum deles confiava no reino, então esperaram receber notícias diretamente dele enquanto se preparavam para o pior cenário. A família de Lee tinha fé nos Ernas e nos professores, mas como os dois foram proibidos de contar a eles o motivo do confinamento de Lee, todos morreram de medo, até mesmo Solus. Junto com os aliados despertos de Lit, ela estava encenando uma fuga da prisão. Depois de ter certeza de seu bem-estar, Solus passou a informação para Tista, que por sua vez a repassou para o resto da família sob o pretexto de que vinha de uma fonte dos despertos. Célia teve que esperar a primavera antes de começar a reforma de sua casa em Lutia, então ela estava morando com os Virens no quarto de hóspedes para administrar a casa enquanto Elina estava angustiada demais para fazer qualquer coisa. Ela apenas trouxe o pequeno Fenrir com ela, deixando as outras crianças aos cuidados de Nalrond. Depois de mais alguns dias, a maior parte das energias mágicas que pairavam no corpo de Lit havia desaparecido. A névoa de Uriole ainda estava lá, mas mais tênue e mais distante de sua força vital do que antes. Sua força vital não mostra sinais de alterações e os efeitos do feitiço acabaram. Você estará livre em breve, Vastor disse com um sorriso. Lit ficou tão feliz com a boa notícia que, assim que o professor saiu, ele tentou ejetar o pergaminho em Soluspédia relacionado à sua libertação, quando percebeu uma nova mensagem. Perdi contato com Tista. Um pequeno batalhão está cercando sua casa, impedindo que todos entrem ou saiam. Os arranjos foram reforçados a tal ponto que nem mesmo meu espelho consegue ver o interior. Temo que tais precauções estejam relacionadas à sua condição e à aproximação do dia de sua dispensa do exército. Suspeito que os reais estão com medo de que alguém possa atacar durante sua ausência. Vou mantê-lo informado. Verifique Soluspédia com frequência. O que diabos está acontecendo e por que não posso deixar minha própria casa? Tista rosnou a poucos centímetros do rosto do esquadrão do comandante do corpo da rainha que cercava a casa dos Veren. O pobre homem estava dividido entre seu dever e o desejo louco de beijar seus lábios carnudos. Tista Veren era uma linda mulher de 20 anos, com 1,76 metros de altura e cabelos ruivos que iam até a cintura e vários tons de vermelho. O rosto oval de Tista e seus traços delicados apenas enfatizavam as proporções perfeitas de seu corpo curvilíneo. A raiva deu à sua pele rosa perolada um tom de vermelho que tornou Tista ainda mais atraente. Não tenho liberdade para dizer, o comandante ficou profundamente constrangido ao ouvir sua voz geralmente autoritária soar estridente. Nenhum de seus homens pensava menos nele, já que precisavam de sua força de vontade apenas para desviar o olhar da deusa na frente deles e cumprir seu dever. Suas gargantas pareciam secas como a areia do deserto com a ideia de falar com ela. Recusar seu pedido estava além deles. Eu sou um mago do reino e exijo saber, disse Tista, quase o fazendo desmoronar. E eu sou um grande mago e um major do exército sob o comando direto da realeza.
Minha resposta ainda é não. Ele tentou soar severo, mas era como se tivesse inalado hélio. A voz do comandante estava tão distorcida que parecia ridícula, mas nenhum dos presentes estava com vontade de rir, especialmente Camila. Ela estava se contorcendo em sua cadeira, dividida entre seu dever para com o reino e o desejo de compartilhar com os outros o que ela sabia há dias. O medo e o estresse a estavam consumindo por dentro o tempo todo, mas ela não podia desobedecer à rainha. Não com tudo o que estava em jogo. Célia não estava se saindo melhor. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas se Fenrir decidisse mudar de forma na frente de tantas testemunhas, sua família estaria em um mundo de problemas. Para piorar as coisas, ela também não pôde ir embora. Ela tinha medo de deixar seus filhos sozinhos por tanto tempo e do que o protetor faria se acreditasse que os soldados a estavam fazendo refém. Apesar de toda a sua paciência e sabedoria, Riman foi pai e marido antes de tudo. No momento em que alguém ameaçasse sua família, ele não hesitaria em enfrentar o exército por conta própria. Meu filho não é um traidor. Ra saltou de sua cadeira. Se você espera me usar como alavanca para seus truques sujos, eu prefiro morrer do que forçá-lo a uma vida inteira de servidão. O medo estava rapidamente se transformando em raiva, e Camila estava com medo do que poderia acontecer em uma sala cheia de pessoas armadas até os dentes. O vidro que Raaz estava apertando era na verdade uma bomba mortal que destruiria a força vital de quem quer que fosse atingido por ela. A colher de pau de Elina era capaz de controlar todas as matrizes da casa e transformar os eletrodomésticos em máquinas de guerra. Para a sorte de Camila, seu amuleto do exército começou a piscar antes que a situação piorasse. O holograma da rainha apareceu no meio da sala sem que Camila tocasse o amuleto, provando que ela havia usado o Royal Override. O suficiente. Sua voz rugiu como um trovão. Nem a distância nem a natureza etérea do holograma conseguiram diminuir a presença imponente da rainha. O comandante Upar não pode responder às suas perguntas porque ele não sabe de nada. Silpa olhou ao redor da sala, certificando-se de que todos haviam recuperado a calma. Mago Veren, eu posso entender sua indignação, mas não seu comportamento infantil. Um mago incapaz de controlar suas emoções não pode controlar os elementos. E não é nada além de uma responsabilidade para o reino. Só a experiência e o autocontrole permitiram que a rainha mantivesse a voz severa e os olhos firmes em vez de examinar artista. Membros da família Veren e seus convidados, vocês sabiam desde o momento em que Lip Veren se juntou ao exército que sua vida não seria mais sua. O reino exigiu muitos sacrifícios para ele e está prestes a pedir mais um. Você pode escolher testemunhar os últimos momentos do grande mago Veren ou pode ficar confinado em casa. De qualquer forma, não vou permitir que você coloque em risco meus planos de proteger o reino, mesmo ao custo de prender todos vocês. Com essas palavras, todos os presentes ficaram pálidos como fantasmas. Capítulo 964, A Queda 2. Capitã Eval, eu o encarreguei de mantê-los calmos e você falhou, me forçando a revelar minha presença. Camila ficou pasma ao perceber que a rainha os estava assistindo e ouvindo o tempo todo. De repente, a paranoia de Lito parecia razoável. Eu a isento de seu dever. Prepare-os para o que está por vir e não me envergonhe mais. Todos se viraram para Camila, olhando para ela com olhares de aço, como se houvesse um traidor entre eles. Mesmo Zinnia não disse uma palavra para defendê-la. Eu não poderia desobedecer a uma ordem direta da rainha, assim como não havia nada que eu pudesse dizer para aliviar suas preocupações. Camila disse para a rainha e os Verens. O olhar de Silpa suavizou, percebendo que ela havia incumbido o capitã de uma missão impossível. Se fosse seu filho que eles estavam falando, o comandante e seus homens estariam por toda parte, reduzidos a pedacinhos. Mais 2 dias se passaram sem mais notícias de Solos ou dos professores. Pela primeira vez na vida, Lito odiava seus segredos. Ele tinha perguntado a Mati Vastor várias vezes se estava tudo bem e lutia, apenas para ouvi-los mentir na cara dele. Ainda assim, ele não poderia expô-lo sem revelar a existência de Solos e seu vínculo.
Ele se concentrou exclusivamente na acumulação, extraindo a energia mundial sem parar, caso precisasse escapar. Se ao menos eu conseguisse ver através desta cela e pudesse dizer a Solos onde estou, ela poderia me ajudar. Ele pensou. Lita entendeu que algo estava realmente errado quando Vastor, Mart e Manoar entraram pela porta de sua cela em seus uniformes Spellbreaker e todos com uma expressão severa. Vista isso. Vamos esperar por você lá fora. Marta entregou a ele o que parecia ser um macacão azul claro que seria idêntico a um uniforme de prisioneiro da terra se não fosse pela cor do exército. Lita usou o revigoramento e a visão da vida, descobrindo que o tecido era encantado, mas não era nada que ele já tivesse visto antes e já estava impresso. Pelo menos não é um item escravo, mas não posso me recusar a usá-lo de qualquer maneira. Estou completamente desarmado enquanto eles são veteranos e estão prontos para o combate. Os professores não estão usando trajes cerimoniais e armas, mas sim o verdadeiro. Duvido que consiga matar pelo menos um deles. Eles estão preparados e esperando por problemas. Além disso, já vi como é bom o trabalho em equipe de Vastor e Manoar. Se adicionarmos Mart, não tenho a menor chance sem meu equipamento e Solos. Pensamento de Lita. Os professores o colocaram caminhando no meio de uma formação triangular, com o diretor Mart no ponto, enquanto Vastor e Manoar caminhavam atrás dele. Eu realmente sinto muito, garoto. Você merecia coisa melhor, Manoar disse, seu tom mais triste do que Lita jamais ouvira. As palavras agourentas do deus da cura mereciam várias maldições de seus colegas. A paranoia fez com que Lita planejasse tecer seus melhores feitiços, realizar um ataque surpresa em seus guardas com 3 feitiços de nível 5 ao mesmo tempo, e então fugir do castelo real. Então, seu bom senso o deteve. Mesmo se eu conseguir escapar deste corredor, não tenho ideia de onde fica a saída. Vamos supor que eu saia do castelo, e daí? Minha família provavelmente está refém e não tenho para onde fugir. Ele pensou. Além disso, isso é muito estranho. Deixando o macacão de lado, não fui acusado de nada, não uso restrições e posso sentir que, além da magia dimensional, posso usar todos os elementos novamente. Apesar das muitas inconsistências, Lita silenciosamente lançou seus feitiços. Ser racional era bom, mas ser racional e preparado era melhor. Depois de caminhar por alguns corredores áridos, ele entendeu que os reais não o mantiveram na masmorra, mas na ala médica do castelo. O espaço ao seu redor foi rapidamente do asilo para doentes mentais ao Palácio Real de Versalhes. Até os espelhos eram emoldurados com ouro maciço, enquanto todas as tapeçarias e pinturas nas paredes não eram apenas obras-primas a ponto de até um leigo em artes poder apreciá-las, mas também ficavam encantados. Os tapetes eram os mesmos, mas enquanto as peças de arte nas paredes representavam cenas épicas de batalha e as descobertas mágicas dos magos do passado que moldaram a história do reino, aqueles que cobriam o chão guiaram os convidados dando-lhes instruções. Logo Lita reconheceu o caminho para o salão de banquetes. Estava repleto de maravilhas mágicas, entre as quais pelo menos 50 diferentes arranjos e incontáveis tesouros mágicos escondidos dentro das paredes que apenas visão da vida revelou a ele. As portas duplas que davam para o interior estavam totalmente abertas. Antes que pudessem entrar, um manobrista verificou a identidade de Marta antes de anunciar sua chegada, falando com uma voz magicamente aprimorada. A sala tinha mais de 40 metros de comprimento e mais de 30 metros de largura, com um único tapete de seda vermelha com bordas douradas indo das portas duplas de 3 metros de largura até os 2 degraus que distanciou o andar onde ficavam os nobres e o elevado para a família real. Dessa forma, mesmo sentado em seus tronos dourados, o casal real poderia desprezar todos os presentes, reafirmando seu status e autoridade. Toda a sala era iluminada por lustres de cristal, alimentados por magia, não deixando espaço para sombras ou necessidade de manutenção. Nas paredes, tapeçarias magicamente encantadas recontariam continuamente os grandes feitos que o atual rei havia realizado para ser considerado digno de seu poder.
Tanto o chão quanto os pilares da sala foram feitos de mármore com veios de ouro, o material mais precioso e robusto disponível no reino de Grifon. A sala estava cheia de nobres e magos de todas as idades e relevância. Alguns lhe conheciam pessoalmente como a Marquesa Mirindistar, o Conde Lark, o General Berion e a família Ernas. Outros eram meramente conhecidos como velandeiros e o Barão Oeiros Vialon de Jambel, mas a maioria deles eram completamente estranhos para ele. Gostaria que Solos estivesse comigo. Ela provavelmente se lembraria de quem é o pau de feijão e por que ele está me olhando assim. Lit não conseguiu reconhecer Calion Nuragor e todos os inimigos que ele fez como estudante primeiro e como ranger depois. A sala estava cheia de pessoas que se consideravam seus amigos e que o consideravam uma ameaça. Ambos estavam ansiosos para testemunhar o julgamento de Lit. Lit olhou para as varandas. Eles estavam selados, mas não era nada que seu corpo aprimorado e um feitiço não pudessem abrir. Até agora, não tenho ideia. Recebi meu sobrenome aqui, mas também testemunhei vários julgamentos por alta traição ocorridos no salão de banquetes. O fato de ninguém usar roupas de noite, mas apenas uniformes altos, não é um bom presságio. Ele pensou. A rainha Silpa e o rei Neron foram os únicos autorizados a se sentar, enquanto todos os convidados tiveram que ficar de pé. Lit podia sentir como metade da sala estava tensa enquanto a outra metade lançava olhares sujos para ele. Ninguém parecia feliz, o que o confundiu ainda mais. Foda-me de lado, Lit pensou quando percebeu que a rainha estava empunhando a espada de Saefel, a arma de Valeron Grifon, o primeiro rei. Foi usado principalmente para declarar guerra e executar traidores. Continua no próximo vídeo.